Olá, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos aplicar CSS ao header da nossa página HTML e assim vamos começar a deixar ela mais bonita. Para a gente começar, eu já deixei aberta aqui a página que a gente fez na aula anterior e aqui ao lado a página que a gente está usando como exemplo. Como a gente pode ver, aqui nós temos o cabeçalho e aqui no cabeçalho nós escrevemos o texto Add Cursos. Então eu vou vir aqui no Visual Studio, aqui está o código que a gente fez na aula anterior, e aqui no header, onde está escrito cabeçalho, eu vou colocar um título. Como eu quero colocar um título, eu uso o elemento H1. Então sinal de menor, H1, sinal de maior ele já fechou para mim. E dentro do H1 eu vou escrever Add Cursos. Eu salvei, eu vou vir aqui, e ele já escreveu para mim, então, o título da minha página. A parte do HTML do nosso header está pronta. Agora, nós precisamos aplicar o CSS na nossa página. Para aplicar CSS, eu vou vir aqui dentro do elemento Read. Embaixo da tag meta, eu vou adicionar a tag Style. Sinal de maior. E aqui eu tenho, então, a minha tag Style. É dentro dela que eu vou colocar todos os comandos CSS. Por enquanto, futuramente, a gente vai criar um arquivo CSS separado do nosso arquivo HTML. Eu quero fazer configurações no header, então eu coloco aqui dentro do CSS o nome do elemento, que é header, e após o nome do elemento eu uso o símbolo para abrir chaves, e é aqui dentro das chaves que eu coloco todos os comandos CSS que eu quero usar no meu header. A primeira coisa que eu quero fazer é deixar o texto alinhado ao centro. No CSS, a gente consegue alterar as propriedades do elemento. Então, eu vou alterar uma propriedade chamada text-align, que é o alinhamento do texto do header. E eu quero deixar o alinhamento ao centro. Eu posso deixar justificado, alinhado à esquerda, alinhado à direita, mas eu quero ao centro. Perceba que eu sempre tenho que colocar o nome do atributo, 2 pontos e o valor que ele vai receber. E para concluir, tem que ter o ponto e vírgula. Vou salvar, vou atualizar a página e ele já alinhou ao centro. Vendo aqui no exemplo, a gente tem que alterar a cor do fundo do header para deixar essa cor roxa. Para isso, nós temos uma propriedade chamada background. Então aqui no meu CSS, logo abaixo do text-align, eu vou usar a propriedade background. E aqui eu vou colocar uma cor. Eu ainda não sei que cor é, então eu vou vir aqui no meu exemplo, clicar com o botão direito do mouse e vir em inspecionar elemento. Aqui a gente consegue ver o elemento e o CSS dele. Eu vou clicar no elemento header e aqui tem o background. Ele tem essa cor aqui. Eu vou copiar ela, Ctrl C, e vou colar aqui, Ctrl V. O Visual Studio, ele tem essa ferramenta que quando eu trago o mouse em cima da cor, ele abre para mim para que eu possa escolher alguma outra cor caso eu queira alterar. Mas eu quero deixar essa. Se você quiser deixar, por exemplo, um azul ou um verde, você pode vir aqui e escolher a cor que você mais gosta. Eu vou dar um Ctrl Z, porque eu quero usar essa para deixar bem igual ao nosso exemplo. Essa aqui é uma forma padrão da gente passar a cor para a nossa página HTML, juntando vermelho, verde e azul, que é o padrão RGB. Aqui eu digo quanto de vermelho vai ter essa cor, quanto de verde e quanto de azul. E a junção das três formam essa cor aqui. Agora eu vou vir aqui para a página, atualizar, e perceba que ele já alterou a cor de fundo, por causa da propriedade background. O próximo passo seria deixar o nosso header com esse espaço entre a borda dele e o texto. Perceba que aqui o texto está colado na borda. Para eu deixar esse espaço interno, eu uso uma propriedade chamada padding. Então, eu venho aqui embaixo do background, escrevo o nome dela, padding, e o valor eu vou colocar 30 pixels, então 30 px. Vou salvar, vim aqui e atualizar. Pronto, perceba que já ficou
mais parecido com o nosso exemplo. Pixel é a menor unidade de medida que a gente pode usar. Eu tenho uma imagem aqui, eu vou dar zoom nela. Perceba que quanto mais eu aproximo, a gente consegue ver que a imagem é formada por vários pontos. Cada ponto desse é um pixel. Ou seja, quando eu digo que eu tenho 30 pixels, eu quero dizer que é para ele deixar 30 pontos de distância. Então, daqui até aqui, existem 30 pontos. Além do pixel, existem várias outras unidades de medida, que a gente vai usar elas durante o curso. O nosso header já está configurado. Agora a gente vai passar a configurar o elemento H1, que também está dentro do header. Para isso, eu tenho que vir aqui no CSS e indicar o CSS que eu vou agora configurar um outro componente. O H1, se a gente ver aqui, está dentro do header. Então aqui eu vou escrever header espaço H1. E aí eu vou abrir chaves para poder passar então as instruções CSS. Agora tudo que eu escrever aqui dentro desse bloco vai ser configurações aplicadas apenas ao elemento H1, que está dentro do elemento header. A primeira coisa que nós vamos fazer é alterar o tamanho da fonte. Perceba que esse texto está bem menor que esse daqui. Então eu vou vir aqui no código. Para alterar o tamanho da fonte, nós usamos a propriedade font size. Nome da propriedade, 2 pontos, o valor que ela vai receber, eu vou deixar 50 pixels e ponto e vírgula para finalizar a declaração. Agora eu venho aqui, dou um F5 e a fonte já ficou maior. O próximo passo vai ser alterar a cor do texto. Para alterar a cor do texto, nós temos a propriedade color. Então coloco color, 2 pontos. Outra forma de eu passar a cor para o CSS é escrevendo o nome dela. Como eu sei que a cor é branca, eu posso escrever white, que é branco em inglês. Dou um F5, já ficou com a cor certa. Perceba que tem mais uma diferença no meu texto, é a família da fonte. Aqui eu estou usando a fonte Arial, já aqui a gente não especificou a fonte, então está sendo a padrão do navegador. Só que a fonte, ela é Arial para a minha página inteira, então eu não posso aplicar apenas ao elemento H1. Eu vou aplicar a fonte a todo o conteúdo da minha página. Como eu quero aplicar um CSS a todos os elementos que fazem parte da minha página, eu vou aplicar o elemento body, porque a gente sabe que tudo que aparece no nosso site vai estar dentro do elemento body. Então, eu vou colocar aqui no início body, para identificar que eu quero aplicar configurações ao body, abro chaves e aqui dentro eu vou escrever tudo que vai ser aplicado ao body. A primeira coisa que eu vou fazer é alterar então a fonte. Para isso eu uso a propriedade font-family. E eu vou aplicar a primeira que o Visual Studio já trouxe aqui para mim, que é a Arial. Caso ele não encontre a fonte Arial no computador, ele vai tentar aplicar essa segunda fonte, que é semelhante a Arial. Caso ele não encontre nenhuma das duas, ele vai aplicar qualquer fonte que seja sem serifa. Sem serifa significa que não vai ter esses detalhes, que parece uma perninha das letras. Agora eu vou salvar essa configuração, dar um F5 e perceba que o texto já ficou idêntico ao texto da página de exemplo. E todos os outros textos também foram alterados. Existe mais uma diferença entre o header da nossa página e o header dessa página aqui. A diferença é que ele tem essa pequena margem entre o header e a borda da página. Essa é uma configuração do body também. Eu vou tirar todas as margens que o body tem. Então aqui, logo após a font family, eu vou usar a propriedade margem e informar que ela tem o valor 0. Salvei, vim aqui atualizar, ele já ficou certinho. Outra propriedade que a gente vai aplicar no body é a cor de fundo, que é o background que a gente já viu. Então eu vou vir aqui, usar o background e vou usar uma forma diferente de aplicar uma cor, que é colocando esse símbolo e usando o padrão hexadecimal. Eu vou colocar F1
referente a red, F1 referente a green e F1 referente ao blue, que também é o padrão RGB, apenas usado de uma forma um pouco diferente. Eu vou vir aqui, atualizar, perceba que ficou um pouquinho mais escuro. Na aula de hoje, nós vimos como usar o CSS para alterar algumas propriedades de componentes do HTML. Na próxima aula, nós vamos continuar o desenvolvimento do nosso site criando a barra de navegação. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima aula.